A audiência do terceiro quadrimestre de 2022, uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, é a mais importante, porque dá uma noção do quadro geral de receitas e despesas e investimentos da Prefeitura. Como se sabe, o resultado do ano, por várias razões, foi bastante positivo do ponto de vista de superávit orçamentário e tem alguns ingredientes específicos, inclusive. Mas primeiro do quadro geral. O dado de 2022, do ponto de vista de superávit, foi melhor, inclusive, que o de 2021. Com certeza. A gente teve o principal fato que fez esse recurso superar o em 21, que já tinha vindo de um ano comparado com um ano de pandemia, que teve uma queda da arrecadação, foi a liberação do depósito judicial relacionado à dívida federalizada de 78 milhões. Esse foi o grande ponto, além do aumento de repasses da União relacionado ao FPM, do Estado relacionado ao IPVA e ICMS, a gente teve a contabilização e o recebimento desse recurso de 78 milhões do trabalho que foi feito com a diminuição da dívida federalizada. Agora, tem um trabalho que é financeiro, que é silencioso e que nos números agora dá para ver que tem efeitos positivos no tempo. Por exemplo, a equalização da dívida lá atrás, a federalizada, tira gordura do dia a dia para encargos e também permite que você consiga, com a boa performance de receita, andar no caminho de manter pelo menos investimentos, se for o caso. Com certeza. A dívida federalizada, se a gente pegar 2, 3 anos atrás, quando a gente apresentava, o saldo dela era de 480 milhões e subindo. Hoje a gente tem ali a gente fez a diminuição de 400 e poucos milhões, hoje ela está em 70 milhões aproximadamente. E além de tudo, você conseguiu, foi possível o município liberar um recurso de 78 milhões e ainda temos mais 20 que eu espero que o trabalho continue para a gente conseguir fazer a liberação desses 20 também, igual você falou. Acaba isso proporcionando o quê? Uma diminuição na parcela mensal daquela dívida, porque ocorreu a diminuição do total dela, o que proporcionou, por exemplo, o pagamento da dívida da Endurbe. Era uma dívida que ia até pelo menos aí mais 4, 5 anos e a gente conseguiu fazer a quitação e hoje o município já não tem mais nenhuma dívida firmada com a Endurbe, por exemplo. Um outro dado que é técnico para o público, mas também reverte neste bom quadro, é crescimento de receita, superávit, a União, como já disse, passou bons valores e precatórios, sentenças judiciais são acumuladas no tempo. Se pagou bastante e agora o estoque ficou bem menor. Isso, a gente teve ano de ter o mapa de precatório em 30 milhões de reais, quando se falou da floresta urbana, né? O mapa desse ano para 2023 é de 5 milhões e 800. E o ano passado já foi de 9 milhões, então a gente está vindo numa queda aí, espero que no ano que vem fique em 1 milhão, 2, porque acaba fazendo o quê? Quanto menos a gente paga relacionado a precatório, sinal que a gente está conseguindo arcar com os nossos deveres, né, em dia, não estamos deixando nada para trás e acaba proporcionando também uma disponibilidade financeira e orçamentária para investimentos na cidade. Outro dado importante para destacar, entre vários possíveis, no ano anterior, nessa mesma audiência pública, a gente falava da preocupação, lá por volta do mês de março, abril, né, de ter recursos adicionais da educação e ter que correr para poder a máquina pública responder no limite da exigência mínima dos 25%. No ano de 2022, isso já foi bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Aconteceu que no primeiro ano, sempre uma gestão nova, tudo que você inicia, você acaba colhendo os frutos, às vezes não naquele ano, mas no ano seguinte. Então, os frutos plantados ali, por exemplo, a compra dos notebooks, que se iniciou em 21, conseguiu fazer a compra efetiva, né, e a entrega em 2022. Por isso que o planejamento é sempre importante das secretarias. Porque você acaba, às vezes, na máquina pública, algumas coisas demorando meses, às vezes 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então, quando você tem planejamento, você está sempre colhendo aquilo que você colheu. Então, na educação teve uma tranquilidade maior em 2022 devido aos planejamentos feitos no ano anterior. Ano iniciado, planejamento financeiro em andamento. Neste momento, a prefeita, lógico, está discutindo com a área de administração e finanças a questão da database, que é março, desse efeito. Tem os efeitos previdenciários, que foram mencionados aqui, que são importantes, o caixa da FUNPREV, e, de outro lado, a questão do andamento das obras com esses recursos que já estão garantidos. Exato. Estamos analisando, esperando até o recebimento da FUNPREV com relação ao impacto de alguns cenários que a gente solicitou relacionado ao aumento, um possível aumento para os servidores, para ver o impacto que vai estar lá. E não tem como não discutir impacto previdenciário hoje em qualquer situação feita para o servidor, porque impacta no município inteiro. E sim, o aumento de investimento. Os 78 milhões mesmo, a prefeita já comentou que vai muito para TACs, né, para regularizar os TACs com o Ministério Público e também para asfalto, né, algumas
ruas, alguns bairros específicos que precisam ter recap, parte de drenagem feita. Então, pelo que ela passou, o foco desses investimentos serão as regularizações de alguns TACs e o investimento em infraestrutura. Por fim, lógico, o andamento com a Coab, já tem resposta do ponto de vista administrativo com a Caixa e agora aguardar para ver se nesse semestre, quem sabe, já fecha o acordo que é importante para o município. Isso, a gente estava na discussão sobre a possível alteração ou não da lei, pelo que a gente observou, vai ser necessário alguma alteração na lei, e aí a gente está correndo, né? Já conseguimos também discutir com os advogados relacionados aos honorários, está bem encaminhado essa situação. Eu acredito que nesse primeiro semestre a gente vai conseguir sim ter o acordo assinado. Lógico que vai depender da Câmara, mas a Câmara, em todos os sentidos, sempre foi muito preocupada com essa situação da Coab, então eu acredito que a gente tem tudo para que nesse primeiro semestre a gente tenha esse acordo assinado finalmente. Obrigado ao secretário de Finanças, Everton Basílio. Todas as informações com os quadros estão no site do Poder Legislativo. O Poder Executivo também, lógico, cumpre a questão da transparência pública e o conteúdo na íntegra na página da TV Câmara no YouTube.